Petrobras apresenta... E aí, GG? E aí? Boa noite pra você. Como vai você? Tudo bem, meu amigo. Apesar de todas as dificuldades e estarmos vivendo a pior pandemia da história da humanidade, eu vou bem. É o famoso rindo de nervoso, né? Sim. Inclusive, eu queria dedicar esse episódio pra André Soares, meu amigão. Você também o conheceu. Uhum. Ele trabalhou com a gente algumas vezes. Ele já tocou no Embrasado. Talvez você não lembre disso, porque, enfim, foram muitos, né? Mas ele tocou no Embrasado com a gente no Texas. Pra quem não conhece, né? O Embrasado era uma festa realizada aqui no centro do Recife. O André tocou com a gente lá, já fez as fotos de divulgação da gente. Porque, além de DJ, ele era fotógrafo. Jornalista, Jornalista, uma pessoa super talentosa em tudo que ele fazia. E eu queria fazer só mais um adendo que, se não fosse André, não existia o Embrasado, porque ele foi a pessoa que me incentivou a tocar, a fazer set, sabe? A ser DJ. Eu via ele tocando e foi assim que eu achei que podia ser possível também divertir a galera, sabe? Então a gente trocava muitas referências no começo, apesar de termos sets bem diferentes. Ele também gostava do set do Embrasado, ele adorava, e eu pirava nos sets dele também, de música brasileira, assim, funk, soul music, rock dos anos 70, 60. E a gente perdeu o André essa semana agora, esse final de semana, enquanto a gente grava, pra o Corona. Então, é isso. Eu queria dedicar pra ele, meu amigão, e espero que ele esteja num plano muito melhor, sem todas essas tretas que a gente tá passando aqui, que ele compartilhava dos mesmos ódios que a gente, né, GG? Com certeza. Fica esse programa, até um programa mais informal e mais leve, que combina com o senso de humor dele, que era muito marcante, muito especial. Com certeza. Agora, diga aí sobre o que a gente vai falar hoje, qual que é a conversa. Sim, vamos animar. A gente vai conversar hoje sobre um trending topics das músicas, né? Que é fazer música com nome de mulher. Trending Topics, muito bem, definiu muito bem. A gente teve aí uma sucessão de sucessos, literalmente, como na rádio Recife FM tinha aquela vinheta que eu amava, de músicas com nomes femininos, e você que sugeriu essa pauta, né? Fale aí, você quer abrir? Sim. Primeiro, vamos falar de quais músicas a gente tá falando, né? Eu tenho algumas em mente. Tem O Juliana, do MC Niak, que é bem sucesso. Tem várias do funk mais, assim, underground, né? Funk mais de favela. Tem Meu Nome é Tabata, que tá estourado agora. Várias montagens. Um abraço pra Tabata. Não pra aquela lá que você possa ter imaginado. A outra, Aquela, né? A gente passa. A outra. Tem Rita, do Thierry. Letícia com Zé Vaqueiro. O que mais? Tem Jennifer, né, com Gabriel Diniz. A gente não pode Antes esquecer. De todas essas. Exatamente. E tem uma de Safadão, que é Edinalva, que fez muito sucesso com Raquel dos Teclados, né? Sim. Que por pouco aí não ganhou o Grammy Latino. Você que estava acompanhando. Muito perto. O repertório atualizado verão 2020 quase vence Taylor Swift. Edinalva é muito boa. E aí, depois de Edinalva, Tyrone lançou Edilene, que também é maravilhosa. Você já escutou Edilene? Desce desse Polidense? Escutei. E por falar também nessa ponte, né, com o pop, Edilene foi o que influenciou Lady Gaga a fazer Joanne. Por isso que rima. E que também influenciou o Leonard Cohen a fazer Suzanne. Boa. É brincadeira, tá, gente? Mas aí, GG, eu separei aqui algumas músicas que vêm antes desses hits que a gente tá falando, que são hits atuais, né, contemporâneos. Por que eu fiz isso?
Eu fui até Caetano Veloso nos anos 60 e 70, separei, deixa eu te dizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canções que tem nomes de mulheres, só pra dizer que isso é comum na música brasileira. Sim. E é comum até na música no mundo, né? Sim. Não é uma particularidade da música E brasileira. nem é uma grande novidade, assim, né? É exatamente isso que eu queria dizer, que não é uma novidade. O que talvez seja uma novidade é a forma como se fala das mulheres, né? E aí isso exigiria um pouco mais de pesquisa e afinco talvez dos nossos ouvintes, mas só para citar aqui, sendo bem breve, Caetano gravou 8 músicas entre 60 e 70, né? Tem Maria Joana, tem Isabelê, tem Clara, tem Clarice, tem Nicinha, Irene, Carolina, enfim. Roberto Carlos também gravou várias, para citar só algumas. Tem Rosinha, tem o Mexerico de Candinha, tem Ana, tem Lady Laura. Eu citei aqui Caetano e Roberto Carlos, que são medalhões da música brasileira, mas para citar outras pessoas que também lançaram músicas com nomes de mulheres entre os anos 70 e 80 aqui. Cassiano lançou Melissa. Sim, eu ia citar já aqui, já tava na agulha. Boa. Luiz Melodia lançou Mary. Sidney Magal, aquele grande clássico. Sandra Rosa Madalena, que não é uma, não é duas, mas 3 mulheres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou será que seria uma só? Nos anos 80 tem muitos bregas, né? É o auge, assim, é a era de ouro do brega belenense com a Gravação, que era a gravadora lá de Belém que lançou, né, todo esse estilo do brega que hoje a gente conhece como brega passado, enfim. Por exemplo, Juca Medalha lançou Kelly, que é uma música caramba. muito famosa aqui no Recife, Muito. com a banda Labaredas, e é uma música pra filha dele, né? Eu gosto muito da rima que tem em Kelly, né? Você, pra mim, é um pedaço de mim. Carlos André lançou Janira, que é uma música que eu e meu querido amigo Zalma amamos muito. É uma música pra filha do compositor, que agora vai me falhar o nome, mas é uma música que também foi regravada por Paulo Diniz. Enfim, pesquisem aí por Janira. Edson Gomes lançou Samarina, GG. Samarina, sim. E Adilson Ramos lançou Leda e Olga. São 2 grandes mulheres de Adilson Ramos, né? Oh, Olga. Agora acho que a questão aí voltando para os dias atuais, né? Você falou das diferenças. Quais são as diferenças? Eu também não tenho uma resposta na ponta da língua, mas tem coisas que eu acho que a gente pode discutir e pensar junto aqui, né? Afinal, é pra isso que serve um podcast, né? As pessoas acham que a gente fica conversando sempre, né? A gente passa o dia todo trocando ideia. A gente não troca não pra não gastar, pô. Pra fazer isso ao vivo, né? E ter conteúdo... ter algum conteúdo. Economizar a ideia, economizar as piadas, economizar as ideias. Mas então, essas músicas, muitas delas são pra musas, assim, ou pra parentes, né? Como é o caso de Melissa e de uma outra que você mencionou que eu não conhecia, que é do Pará, que um compositor fez pra filha e tal. Melissa também é pra filha do Cassiano, né? Sim. Tem também, sei lá, a gente for pra Chico Buarque também, né? Tem uma musa, mas é uma outra visão de musa. Tipo, ele tá escrevendo, tentando escrever sob o ponto de vista das mulheres, né? Sob o ponto de vista feminino. Ele é bem conhecido por isso. Aí quando a gente vai pra músicas como Rita, Letícia e coisas assim, me parece que a questão é mais... fazer uma brincadeira, assim, sobre traição, né? Citando o nome de pessoas para as pessoas ouvirem, se identificarem e encaminhar para os amigos, sabe? E no show, isso pode ser trocado. Esses nomes podem ser trocados muitas vezes. Eu não sei se eu concordo com você desses nomes serem trocados, porque é muito forte, né? Às vezes a pessoa fica estigmatizada pro resto da vida por causa de uma música. Por exemplo, Calcinha Preta, Paulinha. Eu não consigo falar o nome da minha namorada num diminutivo sem cantar essa música automaticamente. Assim, pode crer. Na cabeça. Já tem 1 ano que a gente conversa e eu sempre canto Paulinha de Calcinha Preta pra ela. Não entrou na nossa pauta aí das versões, né? Porque Paulinha é uma versão, mas enfim. Bem lembrado. Mas eu tava vendo uma matéria no Splash do UOL.
E o Simon Marks, que é o compositor de Letícia, ele falava isso, de que são músicas que é possível fazer as pessoas se identificarem mais fácil, assim, sabe? E acho isso interessante, porque é aquilo que eu te falei, acho que as pessoas olham o nome e já mandam, sabe? Eu esses dias eu vi um funk que tinha o nome Natália, também mandei pra minha namorada, sabe? Então... Eu acho que se criou um filão aí e foi uma modinha que acho que talvez Rita tenha colocado de volta, assim, né? Não sei. Você aceita? Pode ser. A gente falou de Jennifer, né, que veio antes e tal, só que tem um gap, né, entre Jennifer e Rita, então Exato, tem um bom intervalo aí. Mas então, continuando aqui, especulando, né, com você sobre os temas, como essas mulheres são tratadas, tem uma coisa que me parece, por exemplo, tanto Rita quanto Edilene quanto Letícia, elas colocaram chifre, né, nos seus no eu lírico da canção. O eu lírico não são as mulheres, né? Os eu líricos são os homens traídos por elas. São os homens, exatamente, que cantam a música, né? É a voz da poesia. E isso me lembra um cara dos anos 90 que se chama Júlio Nascimento. Ele é um dos precursores da música de seresta gravada, né? O volume 1 dele, lançado pela Gema, é do começo dos anos 90. Gema gravadora, que foi uma das impulsionadoras dessa estética dos teclados. Assim, o cara que canta e toca teclado. Fulaninho dos teclados, não sei. Exatamente. Quem dos teclados. Não por acaso, Gema é a gravadora que lança Laírton dos teclados. Vejam só vocês. E Zezo também. Zezo também. E Júlio Nascimento, ele, em um único CD, GG, ele tem música pra Lady Anne, ele tem música pra Dalziza, pra Luana e pra Dinalva. E todas traíram ele, tá ligado? Todas, de alguma forma, acabaram com a vida dele. Rita, Edilene e Letícia também fizeram isso, né? É um tema recorrente, assim, no brega. E eu digo do brega por conhecer, por escutar, por gostar, mas eu acredito que no sertanejo deve rolar igual, enfim, em tantos outros cancioneiros brasileiros deve rolar essa repetição, vamos dizer assim, esse tema comum, né? Mas agora a gente vai ter que falar de BBB, chegou a hora. Não, aí... Vamos falar de BBB, vou explicar por quê. Porque tem surgido justamente a outra versão, as mulheres cantando com nomes de homem. Músicas com nomes de homem. Quem pegou esse gancho foram duas ex-BBBs do último BBB lá, que foi talvez o BBB mais famoso. Eu não sei, foi o único que eu assisti. Por isso foi o mais famoso, né? Eu acho que foi, né? Aquilo, né? Tipo, o cara acha que a realidade dele é o mundo, é a definição. A experiência dele é a realidade. Mas, então... A Fly Slane, que adota o nome artístico de Fly, lançou uma música chamada Osmar, que era justamente com essa proposta de... cara, tem muita música com nome, então vamos fazer o contrário, né? Uma mulher cantando, se remetendo a um homem. E aí, justamente, o Osmar traindo ela. Essa música é uma parceria, inclusive, com uma outra cantora e compositora chamada Bárbara Dias, que... fez uma música com a MC Rebeca chamada Não Confundo Mais. Ela é meio uma coisa bem pop, assim, sabe? Meio acústico, violãozinho e tal. Mas a música da Fly Slane, da Fly, é uma pisadinha. E, além da Fly, tem também a Gabi Martins, que é sertanejo. É uma música muito ruim. Eu adianto. Mas eu queria trazer aqui, que chama-se André, inclusive. Né? A gente fez uma homenagem a André. E é também... Coitado, meu amigo. Pois é. Mas fazer o quê, né? Mas então, tem surgido também essa resposta meio indireta. Que eu digo indireta porque não é tipo como no funk, né? Que um MC faz uma música e o cara vai fazer a resposta para aquela música. É tentar inverter essa lente, assim, né? De onde se olha, essa perspectiva. E aí botar no olhar da mulher. O que é bem interessante, cara. Espero que surjam mais músicas, né? Sim. Devem surgir mais músicas mais legais nesse sentido. A Osmar é até legal, mas, cara, essa música da Gabi Martins... Uma coisa, enquanto eu tava pesquisando o conteúdo para trazer para esse podcast, foi pesquisar mulheres cantando sobre mulheres. E, cara, eu confesso que eu fracassei, assim, nessa pesquisa. Pra não dizer que eu não achei mulheres cantando, né, músicas com nome de mulheres, tem Elis Regina cantando Madalena. Tá.
Vamos ser justos. Devem Tem ter... Elvira pagando a Rita Lee. Tem Elvira pagando a Rita Lee. Vamos ser justos, devem ter vários exemplos, só que eles não são tão comuns, né? E mulheres podem cantar sobre mulheres, sendo elas heterossexuais ou não, né? E veja só, a confusão que gera. Vou falar o nome pra você. Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Maria da Vila Matilde, sim. Que é uma música feita por um homem, que é o Douglas Germano. E tem uma história curiosa disso, que o Douglas Germano também tem um caso de violência doméstica na família, né? Como a Elza Soares sofreu. Mas o Douglas Germano percebeu que a mãe dele estava sofrendo isso, começou a perceber, quando ele viu uma entrevista da Elza Soares na TV. E aí, cara, essa música, Maria da Vila Matilde, ele já tinha escrito há um certo tempo e, né, melhorou, deu uma editada pra mandar pra Elza. Então, é bem interessante, né? Porque é um cara que escreveu e colocou na perspectiva de uma mulher, e ela ganha uma energia totalmente diferente, uma potência outra, quando a Elza bota a voz dela, né? Uhum. Boa, bem observado. E uma outra coisa aqui, fugindo um pouquinho do seu comentário, mas eu queria voltar aos anos 90 pra gente lembrar de Samba Juliana, do Raça Pura. Pra você que deve, assim como eu, escutar lá o Indo e Voltando, é uma das músicas mais revoltantes, né? Porque a Juliana não quer dançar, deixa a Juliana em paz. Caramba. A Camila, né, a apresentadora do Indo e Voltando, sempre comenta que essa música é um absurdo, porque o cara não quer deixar a Juliana não dançar. Ele fica insistindo, deixa a Juliana dançar. Temos que respeitar a galera que não quer ou não sabe dançar. Mas fazendo um outro comentário, fugindo mais uma vez, uma coisa pra gente também pensar em músicas com nomes de mulheres, GG, são os melôs, né? Tanto de reggae quanto os melôs, as lambadas, as cúmbias. Boa. Tem o melô de Carla Cíntia, né, no reggae. Escrito por Lady Gaga. Não, peraí, tem que fazer um parêntese explicando, né? O que é isso aí? Faça aí. Os melôs de reggae, a gente já falou isso aqui no episódio sobre reggae, você pode voltar lá e conferir com mais detalhes, mas resumindo, o pessoal trazia músicas, né, internacionais e tocava nas radiolas e começava a botar nomes de pessoas, homens e mulheres, por vários motivos. Um deles era para os concorrentes de outras radiolas não descobrirem quais eram aquelas músicas, né? As raridades e tal. O outro era porque tinha gente ali que era amigo e aí colocava, sei lá, uma pessoa que gostasse dessa música e virava o melô daquela pessoa. Sim. Aí o melô de Carla Cíntia é uma versão de uma música da Lady Gaga. Eu não lembro qual exatamente agora, mas acho que é uma da música do filme dela, do Nasce uma Estrela. E aí no Pará não existia essa competição, né, entre os DJs de ficarem escondendo as músicas para os outros não roubarem o set. Não até onde eu sei, pode ser que sim, né? Vamos deixar isso em suspeição. Devia ter, mas não era... Quanto era no Maranhão, tão, né? Mas sim. Enfim, existia isso com lambadas, por exemplo, tem a lambada da Ângela, tem a lambada da Zizi. Zizi, inclusive, era o nome da minha avó. Um abraço, avó. Também é o nome daquela cantora, né? Não, pra ela não manda abraço, não. Tem a lambada também da Zuleide, da Lídia. Tem a lambada de bairros, né, também. Por exemplo, tem a lambada do Jurunas. Só que não entra na nossa pauta aqui. Só falando que era comum colocar os melôs com nomes de pessoas e aí também tinham nomes de mulheres, né? É bom a gente levar em consideração aqui. Mas vamos concluir aqui. Qual é a grande coisa? Por que tá todo mundo falando, das músicas de mulheres? Posso dar minha resposta ou você quer dar primeiro? Não, eu nem tenho resposta pra isso, eu tô ansioso pela sua. A minha resposta é, eu não sei, acho que é uma grande coincidência e a gente tá aqui falando justamente sobre o nada mesmo. Só adicionando informação a uma grande discussão irrelevante. Talvez não, hein? Talvez daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai dizer, Jennifer, foi o momento em que tudo começou a dar errado, ou não? Os historiadores, né, já vivendo na era com os carros voador, na era em que um navio fechar um canal não ia destruir o capitalismo. Esses historiadores vão olhar e dizer, olha só como era a cultura daqueles povos.
E aí vão fazer um link com Jennifer e vão dizer, a partir desse momento, o homem passou a pensar, e aí é isso. Não, eles vão pegar o Embrasado, olha aqui, documentos históricos, um arquivo em 96 kbps do podcast, tá ligado? Ai, ai. Temos um podcast. É isso. Temos um podcast gravado agora. Um abraço pra galera que se prestou a isso. Ouviu tudo isso pra descobrir que... Eles chegaram aqui jurando que encontraram uma resposta e deram de cara com nada, né? Jurando que ia ter uma grande sacada, né? Histórica, estética. Nossa, mercadológica. Veja só, quando surgiu a música Jennifer... Os plays de músicas com nomes de mulheres ficaram não sei quantos % maior do que... Isso aí quem faz é um cara chamado Rodrigo Ortega, do site 1. Isso ele já deve ter feito até. Um abraço. Se não fez, tá saindo. Então, é isso aí, rapaziada. O que a gente tem pra oferecer é isso. E dizer que, mais uma vez, que bom que Júlio Nascimento colocou Lady Anne, Dalziza, Luana e Dinalva no mapa das músicas, né? Afinal, quem faria música sobre esses nomes? Sim, cara. Como Edinalva, como Edilene. Essas pessoas, quando ouviram, devem ter ficado... Representatividade importa. Cara, imagina a quantidade de Jennifer que deve ter ficado de saco cheio, assim. Jennifer que usava o Tinder. Nossa, sim, cara. Eu acho que não tinha outro assunto pra puxar com as Jennifer que usavam Tinder, né? Elas devem ter passado por maus bocados. E agora é isso, né? As Ritas. Mas aí tem um diferente perfil, né? Rita do Chico Buarque ou Rita do Thierry. E quem é Chico Buarque, menino, na fila do pão? É um cara que mora aqui no bairro, cara. Tá começando aí. Ah, tá. E a Letícia agora? Coitada de Letícia. Ó, a gente já tá se repetindo. Tchau. Vamos encerrar por aqui. É isso que temos por hoje. Muito obrigado, galera. Olha, é importante. Sigam a gente no Instagram e curtam lá. Tá todo mundo já sabendo que Instagram esses dias tá boicotando o alcance de todo mundo. Mas entra lá e sai curtindo. Tem um monte de coisa no Embrasado. Você pode passar o dia inteiro... @portal Embrasado, hein? Você pode passar o dia inteiro lendo o @portal Embrasado. Assim... tranquilamente, vendo os vídeos, você vai se divertir, vai ser muita informação e diversão. É isso aí, muito obrigado. É isso que eu tenho pra dizer. Twitter, Instagram, Facebook e Medium também, Isso. né? Que se escreve Medium. E você que tá ouvindo a gente no Spotify, aproveita lá, segue o Embrasado. Se você tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, dá lá uma curtida. E é isso. Sua música, baixa, se inscreve, tá no YouTube. Tá bom, né? Já deu, já entenderam. E-mail. Tá bom, ótimo. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo, gente. Tchau, tchau. GG Albuquerque e Igor Marques apresentaram e roteirizaram este episódio. Manuel Malaquias editou e mixou o áudio. A assessoria de imprensa é da Buriti Comunicação. A produção executiva é de Igor Jatobá. E a trilha sonora original é de Marley no Beat. O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.